Olá, boa tarde. A regulamentação dos aplicativos de transporte como Uber e Cabify foi discutida em audiência pública conjunta de 4 comissões. O Senado analisa 3 projetos sobre o assunto. Primeiro foi o Uber. Hoje, além do Uber, pelo menos mais 2 empresas de transporte privado por meio de aplicativos de celular já funcionam no Brasil. Juntas, tem 17 milhões de usuários ativos em todas as capitais do país. Sucesso entre os usuários, desde que chegou ao Brasil em 2014, esse transporte vem provocando polêmica. Os taxistas reclamam da concorrência, que, segundo eles, é desleal, uma vez que os motoristas desse transporte não têm os mesmos custos e nem são fiscalizados. Estupro no táxi, nos últimos 5 anos, é traço. Está em vermelho. E vejam bem, o gráfico cada vez piora. Ao invés de melhorar com os milhões de dólares que eles estão injetando nas emissoras de TV, cada vez vem piorando mais. E é por isso que a gente tem que pôr regras. O Uber não quer ter regras. Regras protegem o cidadão contra isso. As empresas que trabalham com o transporte por aplicativos rebatem as críticas. Os motoristas, é importante acrescentar que todos eles passam por uma rigorosa checagem de antecedentes criminais. Eles têm que ter uma observação de que eles exercem atividade remunerada e eles são obrigados a contratar um seguro que cubra o passageiro e que também cubra despesas médicas, no fim das contas. 3 propostas que tramitam aqui no Senado tratam da regulamentação desse tipo de transporte. 2 de iniciativa de senadores definem o serviço como transporte privado individual. A outra proposta, que veio da Câmara, estabelece que essas empresas fazem uma atividade de natureza pública, portanto, dependem de regulamentação por parte do poder público e os motoristas precisam de permissão para trabalhar. Os taxistas defendem o projeto aprovado pelos deputados. Regulamentação já. Nós não podemos mais esperar. Se mexer no PLC 028, ele volta para a Câmara e lá vai demorar mais 1, 2 anos e até lá a categoria está dizimada. Já o representante do Uber considera o projeto da Câmara excessivo. O mínimo de intervenção significa regulamentar de maneira um pouco mais racional, provendo, mais uma vez, regramentos de acesso, regramentos de exercício em lugar de regramentos de acesso. Em lugar de construir barreiras e impedir que trabalhadores, ou que usuários, eles possam acessar esse modelo, na verdade, toda a indicação que vem do judiciário, de alguns órgãos reguladores no Brasil, ela vem determinando que esse regramento seja feito a posteriori com o mínimo de intervenção possível. Para o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a concorrência beneficia o usuário, que tem um serviço de melhor qualidade. Mas é preciso regulamentar. Esse transporte por aplicativos é um serviço remunerado? Não há dúvida. E aí o Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: para registro, licenciamento, respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. O que significa isso? Significa que tem que ter a tal da placa vermelha. Para que placa vermelha, eminentes senadores? Para melhorar a fiscalização. As 3 propostas são relatadas pelo senador Pedro Chaves, que vai apresentar o relatório dele na próxima terça-feira. O Senado vai reavaliar todos os pontos para que haja um equilíbrio verdadeiro entre os segmentos que estão hoje aqui, e principalmente para a regulamentação do aplicativo. Os senadores que participaram da audiência pública vão apresentar agora à tarde, no plenário, um pedido de urgência para os projetos que regulamentam os aplicativos de transporte. Se a urgência for aprovada, as propostas poderão ser votadas já na próxima semana. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, todo ano, o câncer do colo do útero atinge 16 mil mulheres no Brasil. 1/3 morre em função da doença. Apesar do país contar com uma política de prevenção, muitas mulheres deixam de fazer os exames. Hoje, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que reforça a luta contra os cânceres de mama e colo do útero. O projeto segue agora para o plenário do Senado. Muitas mulheres, elas têm ou vergonha
ou não têm acesso geográfico, ou não têm acesso pela condição social. E muitas que têm acesso, elas não buscam, né? Com medo também de saber algum resultado. Então, o que esse projeto faz? Ele, de certa forma, determina ao governo que ele tem que fazer busca ativa dessas mulheres. O Papa Nicolau, que muitas mulheres acham que é um bicho-papão, né? E os exames do seio são muito importantes, porque eles previnem o mais importante de tudo, que é a possibilidade da morte. Eles podem evitar. A Comissão de Direitos Humanos rejeitou hoje uma sugestão de projeto de lei que solicitava a criminalização do funk como crime de saúde pública à criança, ao adolescente e à família. Os senadores aprovaram um relatório do senador Romário, em que ele afirma ser um grande equívoco relacionar a ocorrência de eventuais atos criminosos durante os bailes funk com a manifestação artística e cultural que advém da música. A sugestão será arquivada. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne daqui a pouco às 2h30 da tarde para discutir a crise fiscal no Brasil. A comissão vai debater o cenário das contas públicas ainda sem a aprovação da reforma da Previdência. Segundo o Tesouro Nacional, o déficit do regime geral da Previdência Social em 2017 será de 184 bilhões de reais. Ainda assim, a reforma, que ainda precisa ser votada pelo Congresso, não é a única medida para resolver a crise. Gastos com pessoal, com funcionalismo, os gastos correntes, todas as medidas que afetem esse tipo de despesa e que permitam deixar o Estado mais probo, mais eficiente, são também bem-vindas. Agora, não vai ser trivial, não tem uma medida só que resolva o assunto, uma bala de prata. Então, tem uma combinação de ações que a gente precisa discutir, não basta apenas discutir uma medida de ajuste fiscal, para que então o país comece a ver a luz no fim do túnel. A audiência vai debater os cenários e as alternativas para sair da crise fiscal. O pedido foi feito pelo senador Armando Monteiro. Ele se preocupa com o espaço reduzido para cortes de despesas discricionárias e o crescimento contínuo de gastos obrigatórios. Não há muitas opções. Ou aumentamos a carga tributária, que a sociedade não aceita, ou controlamos os gastos. Ou então aumentamos o endividamento, que não é mais possível. Portanto, é hora do Senado Federal fazer essa discussão e ajudar no encaminhamento das medidas que são urgentes e que precisam ser adotadas. Além de aumentar impostos, as outras alternativas para financiar o Estado seriam pegar dinheiro emprestado ou emitir mais moeda. Imagine se a gente fosse fazer tudo o que o Estado faz só com arrecadação. Teria que ter uma carga tributária ainda mais gigantesca. Ou então teria que emitir moeda, o que gera inflação. Essa trajetória é insustentável. Ou adotamos medidas para poder corrigir essa trajetória, ou então o país se verá numa situação de absoluta ingovernabilidade do ponto de vista fiscal. Sem poder receber dinheiro de empresas, senadores e deputados buscam uma nova forma de financiar as campanhas. Uma comissão de senadores deve apresentar uma proposta nesta quarta-feira. Que o prazo está cada vez mais apertado. Senadores e deputados têm exatos 17 dias para aprovar novas regras para a eleição do ano que vem. O anúncio veio logo após a reunião de líderes. 5 senadores vão ter até amanhã desta quarta-feira para apresentar uma nova proposta para o financiamento de campanhas. Nós temos que encontrar uma solução para isso, sem mexer na saúde, sem mexer na educação e sem ir buscar dinheiro novo, e sim dinheiro que já é gasto com a política. Uma das propostas acaba, por exemplo, com a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Só que ainda não há consenso. O que vai ficar em debate é apenas um ponto, só este. Ou seja, se você vai tirar 2,5 bilhões das emendas impositivas de bancada e manter o tempo de rádio e televisão, ou se você única e exclusivamente vai, tá certo? Eliminar o tempo de rádio e televisão
e transformar o fundo em 1,5 bilhão daquilo que era a renúncia fiscal. Não, o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão nós queremos manter, ainda que ele possa vir a ser barateado, como, por exemplo, que seja permitida apenas a gravação num estúdio e sem nenhum tipo de gasto suplementar. E ainda na tarde desta terça-feira, os senadores aprovaram em segundo turno a proposta que altera a Constituição para simplificar a prestação de contas nos pequenos municípios. A expectativa é beneficiar aqueles com até 15 mil habitantes. É que hoje, na hora de fechar as contas, os critérios são os mesmos para os pequenos e grandes municípios, o que acaba prejudicando as administrações de menor porte. O plenário ainda aprovou a indicação do secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, para a vaga do Senado Federal no Conselho Nacional do Ministério Público. É um companheiro leal, um funcionário dedicado do Senado da República, que preenche todos os requisitos legais para a ocupação do cargo do conselheiro do Ministério Público Nacional e é funcionário de carreira da nossa casa. Nós temos um conjunto de servidoras e servidores nessa casa que recebem e são respeitados pelo Brasil inteiro. E um desses servidores, que tem uma carreira brilhante, que atuou nas mais diferentes e importantes funções na carreira de servidor do Senado Federal, é o Luiz Fernando Bandeira de Mello. Votar nele, fazer essa indicação é prestigiar, é dar um voto em todos que compõem o Senado Federal. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, criticou a quantidade de medidas provisórias editadas pelo governo e enviadas para análise do Congresso. Em 16 anos, já foram editadas 800 medidas provisórias, uma média de 50 MPs por ano. Nenhum país do mundo que leve a sério o seu parlamento pode editar 50 medidas provisórias por ano, que eu tenho certeza não há urgência e nem relevância que expliquem esse excesso. Portanto, essa casa que hoje recebe a medida provisória número 800 em 16 anos, com a média de 50 medidas provisórias, essa presidência vai devolver medidas provisórias que cheguem aqui, que sejam editadas agora, que cheguem aqui, que não tenham o prazo daquilo que nós aprovamos, dando 2/3 para a Câmara dos Deputados, porque lá tem mais deputados do que senadores, e 1/3 para que essa casa possa modificar, rejeitar, acatar, emendar matérias que venham votadas da outra casa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.